Glória a Deus. Deixa eu ver se alguém sabe onde a gente vai abrir a Bíblia hoje aí. Hebreus 12, aí, Vitão, boa. Vamos lá, gente. Hebreus capítulo 12, verso 1. Rapaz, quase você ganhou um livro, Vitor. Você só não ganhou porque eu esqueci de trazer, porque eu ia falar assim, quem souber onde a gente vai abrir a Bíblia hoje vai ganhar um livro. Vamos fazer o seguinte, entrega semana que vem o livro, beleza? Fico devendo essa. Glória a Deus. Hebreus 12, eu tenho que trazer 2 então, né? Tá bom. Hebreus 12, verso 1 em diante. Glória a Deus. Todos acharam? Amém? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, isso é difícil de falar, né, gente? Não fazendo caso da vergonha, e se assentando à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Glória a Deus. Senhor, fala conosco por Tua palavra, nos abençoe, Senhor, com a Tua voz, porque nós queremos sim, Senhor, Te ouvir, queremos estar com os nossos sentidos bem atentos ao Senhor, voltados para Ti, Senhor, não somente o nosso olhar, como está pedindo aqui em Hebreus 12, mas também os nossos ouvidos, o nosso coração, a nossa mente, Senhor, voltada para a Tua palavra. Por isso, Senhor, queremos pedir que a Tua palavra, ela seja como uma espada de 2 gumes, aqui hoje como ela é mesmo, mas que ela se manifeste assim nessa manhã, separando juntas e medulas, Senhor, separando até a divisa da alma, Senhor, e que em nome de Cristo Jesus, a Tua palavra faça em nós todo o efeito que ela precisa fazer. Consola aqueles que estão tristes, exorta, Senhor, aqueles que estão desanimados, encoraja, Senhor, aqueles que estão cansados, e em nome de Jesus, clamamos, Senhor, manifesta a Tua graça, a Tua bondade, Teu perdão e o Teu amor sobre todos, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Nós estamos numa série de mensagens aqui, os irmãos devem estar acompanhando. Aqueles que estão nos assistindo pela internet não puderam acompanhar, porque nós tivemos um problema na transmissão em 2 domingos, isso pode ser um sinal de que talvez você tenha que estar aqui, e não só aí pela internet. Mas para aqueles que não podem estar aqui conosco, né, presente, e mesmo assim nos acompanham pela internet, então, eu vou pedir uma gentileza, dá um like, se inscreve no canal, brincadeira. Não é brincadeira não, é sério, né, porque quando, para os irmãos que podem estar nos assistindo, podem não saber, né, quando você curte o conteúdo, ele é promovido pela própria plataforma, né, pelo YouTube, pelas plataformas onde a gente está acessando, e alcança mais pessoas. É uma forma muito simples de você, de repente, abençoar alguém com a palavra. Então, vai lá, realmente, dá o like. Isso não é o tipo de coisa que se pede num culto, né, mas já que você não está aqui para poder abraçar os irmãos, para atender as outras ordens aqui, aos outros pedidos, né, então pelo menos dá um like aí, dá uma força no canal também. Glória a Deus. Mas para aqueles que estão aqui na casa, puderam acompanhar presencialmente, nós estamos numa série de mensagens de Hebreus 12. Falei para os irmãos que eu particularmente tenho um carinho muito grande por esse texto. Esse texto falou muito ao meu coração por uma boa temporada. Por isso se torna 4 mensagens em 3 versículos. Hoje eu quero encerrar essa série. E nós falamos aqui primeiro sobre a nuvem de testemunhas. Nós fomos seguindo no texto e pegando cada ordem daquilo que parece mais pertinente para nós hoje como igreja. E nós falamos aqui sobre a nuvem de testemunhas, que o autor de Hebreus fazia referência sobre aquela galeria da fé de Hebreus 11. Então ele fala de Hebreus 11, depois ele continua Hebreus 12 falando assim, portanto nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, que são esses mártires, essas pessoas da galeria da fé, deixemos o embaraço e tal, e aí ele continua falando.
Essa nuvem de testemunhas a gente percebeu também, meditando aqui juntos, que ela pode não ser somente essa galeria da fé, mas se nós olharmos por uma outra perspectiva que é permitida a nós quando lemos a Bíblia, talvez a gente possa ver uma nuvem de testemunhas como anjos, demônios e homens que estão ao nosso redor, olhando o nosso comportamento, conferindo como nós estamos vivendo, e assim lendo a Bíblia através de nós. Glória a Deus. Testemunhas de acusação, testemunhas de defesa, enfim, a gente falou muito sobre isso. Depois nós falamos sobre o embaraço do pecado, sobre o pecado que nos rodeia, o pecado que nos assedia de perto, e sobre como o pecado pode se tornar um embaraço, porque ele começa como algo pequeno, mas depois vai enredando, e embaraçando e enlaçando, vamos dizer assim, as pessoas que podem estar brincando com o pecado. E ali nós encorajamos os irmãos a se arrependerem daquilo que pode ser pecado, a deixarem tudo aquilo que estava rodeando, e também se desembaraçar de situações embaraçosas com o pecado. E tivemos testemunhos aqui de pessoas que realmente viveram algo novo através dessa palavra, realmente foi algo que marcou o nosso coração aqui. E no último domingo que ministrei, falei sobre a terceira parte do versículo, já que a gente dividiu assim então: portanto nós que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o peso do pecado, todo o embaraço, e o pecado que tão de perto nos rodeia, essa segunda, e corramos com perseverança, terceira, a carreira que nos está proposta. E no último domingo que ministrei, falei sobre essa corrida da fé, que nós estamos correndo, com essa arquibancada, assistindo a nossa corrida, que são os heróis da fé, que é essa grande nuvem de testemunhas. Esses estão olhando a nossa corrida, e não só olhando, mas torcendo para que a gente vença na corrida da fé. E, já que a gente segue na ordem dos textos, o verso 2, assim que acaba o verso 1 falando da carreira que nos está proposta, ele começa assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Se você puder repetir, diga comigo: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Glória a Deus. E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre olhar firmemente para Jesus. E este olhando, no texto original, segundo a concordância Strong, para quem não sabe, é um estudo feito a partir das palavras originais dos textos, que eles querem pegar essas palavras e mostrar qual é o verdadeiro sentido da palavra em si. E olhando, segundo a concordância Strong, que aí ele olha lá na raiz da palavra, quer dizer o quê? A palavra significa atenção indivisa, desviar o olhar de todas as distrações, a fim de fixar o olhar em um único objeto, né? Então Hebreus 12:2 é ter os olhos somente para Jesus. E este olhando firmemente, como já lemos aqui, já falamos sobre a concordância Strong, eu quero reforçar. Quer dizer então que a gente vai olhar de uma maneira já dita pela Bíblia aqui. Porque se dá para olhar firmemente, dá para olhar mais ou menos também. Os irmãos sabem que eu faço essa comparação, mas isso eu acho que fica bem pedagógico e didático para a gente começar. Eu posso perceber que a porta está aberta olhando para vocês aqui, porque está ali do lado, meu olho pega mais ou menos. Ok, mas eu passei o olho pela porta, não estou olhando para ela. Assim também alguns podem passar o olho para Jesus e perceber: Jesus está ali. Vocês estão comigo? Glória a Deus. Então as pessoas podem olhar rapidamente e verem: Jesus está ali. Mas não olham fixamente. E é isso que o autor de Hebreus está nos convidando a fazer, é olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. E olhar firmemente tem a ver com encarar, tem a ver com olhar nos olhos, não encarar como quem quer desafiar alguém, mas encarar de olhar nos olhos. O autor de Cantares, Salomão, ele escreveu 3 trechos, onde ele diz que a noiva tem olhos como da pomba. E isso é um elogio, porque os olhos da pomba são olhos brilhantes, bonitos, né? Quando você vê uma pombinha assim, ela é toda delicada e tal, mas o olho dela dá um destaque, avermelhado, e é muito bonito de observar mesmo. Mas tem uma lição a mais aí. Eu não sei se vocês já perceberam,
Mas quando os pombos estão namorando, quando os pombos estão se paquerando, vamos dizer assim, o macho fica rodeando a fêmea e a fêmea fica com o seu olhar fixo nele. Então tem uma lição importante aí. O olhar como de pomba é também esse olhar fixo, onde não olho para mais nada senão para o meu noivo, senão a fêmea olhando para o macho, a noiva olhando para Cristo, a igreja olhando para Cristo, a noiva olhando para o noivo. Tem a ver, e você vai encontrar isso lá em Cantares 1,15, em Cantares 4,1, se eu não me engano, lá em capítulo 5 também tem um trecho que ele fala isso, que ele diz que a sua amada tem os olhos como de pomba. E aí, para quem não sabe, essa obra literária antiga que é Cantares de Salomão, ela foi feita por um homem apaixonado mesmo, que encontrou uma mulher e ali eles começaram um romance, e era realmente uma escrita de romance, até em alguns pontos, não se escandalize com isso, mas um pouco erótico, mas isso porque falava de um amor eros, de um amor de homem para mulher. Então realmente Salomão estava apaixonado por aquela mulher e ele dizia isso, mas por que isso foi parar na Bíblia para nós? Porque na verdade tudo isso é sombra para o relacionamento da igreja com Jesus. No próprio livro de Hebreus que nós estamos estudando, em outro trecho, diz que as coisas do Antigo Testamento servem como sombra para as coisas do Novo. Por isso quando nós olhamos para Cantares e vemos um noivo apaixonado e uma noiva apaixonada, nós vemos Jesus dando a sua própria vida na cruz por amor a nós como igreja. Nós vemos um noivo nos amando dessa forma, dessa maneira, e nos prometendo casamento depois da sua morte e ressurreição, dizendo, não se turbe o vosso coração. Isso ele disse ainda antes, mas era já compromisso de casamento entre Jesus e a igreja. Crede em Deus, crede também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas, por isso, se não fosse assim, eu não teria dito, por isso eu irei, e vou preparar lugar para vocês, para onde eu estiver, estejais vós também. E quando Jesus dá essa declaração, é como um pedido de casamento, e o apóstolo Paulo diz que grande é esse mistério, da noiva e o noivo, da igreja e Cristo. Mas quero falar uma coisa para vocês, meus irmãos, nós seremos um com Ele, assim como o marido se casa com a sua esposa e os dois se tornam uma só carne, assim também nós seremos um com Jesus, glória a Deus por isso. Mas só seremos um com Jesus se o nosso olhar estiver fixo nele durante essa terra, durante a nossa jornada. Em Cantares, o noivo tem um episódio que o noivo procura a noiva. E aí nós vemos dois tipos de igreja. Nós vemos a igreja de Cantares sempre respondendo às paixões, aos romances, às cantadas de Salomão. Mas nós vemos em Cantares capítulo 5, o noivo procurando a noiva para ter intimidade com ela. E quando ele coloca a mão na maçaneta da porta para abrir, ela diz assim, já lavei os meus pés, como poderei levantar e sujá-los novamente? A noiva se fez de difícil para o noivo. A noiva negou intimidade com o noivo. Neste momento a noiva não estava com os olhos fitos no noivo. Ela falou assim, meu coração estremeceu, porque quando ele meteu a mão na maçaneta, óleo escorria de unção. Aquele cheiro exalou no quarto, mas ela não aceitou o convite do noivo para estar com ele em intimidade. E aí ele vai embora, e quando a noiva fala assim, não, eu não quero que ele vá embora, agora ela caiu em si, ela falou, por que eu perdi essa oportunidade de ter intimidade com o noivo? Ela se levanta, procura ele, e ele não está na porta mais, ela sai pelas ruas, e não encontra o noivo, e aí os guardas da noite pegaram ela e espancaram ela. Se os nossos olhos não estiverem fitos em Jesus, e nós não buscarmos ter intimidade com Ele, e não quisermos ter intimidade com Ele, talvez os homens que são usurpadores, enganadores, violentos, eles vão se apossar da noiva. Vocês estão comigo?
Por isso, por muitas vezes, a igreja pode cair na mão de homens. E é permissão do Senhor. Não porque Ele não tem cuidado com a sua noiva, mas porque quando Ele meteu a mão na maçaneta da porta, a noiva não quis ter intimidade com Ele. Em nome de Jesus aqui, ninguém aqui será como essa igreja, que não quer ter intimidade com Jesus. Mas em nome de Jesus, ao ouvir os passos do noivo, o nosso coração sim vai estremecer, mas a nossa porta estará aberta para termos intimidade com Ele em nome de Jesus. Seremos uma noiva apaixonada que tem olhos como de pomba, olhos fixos em Jesus. A gente sabe que o olhar ele comunica muitas coisas. E esses dias eu vi um meme que eu achei interessante, porque para mim, por exemplo, faz muito sentido. O Senhor já me ajudou a controlar um pouco mais a minha língua, mas as minhas caras ainda não. Então, alguns de nós, quando vai mostrar algum desapreço, algum desgosto, alguma reprovação, às vezes a gente não consegue esconder isso. Na verdade, não quando quer demonstrar, mas quando a gente não quer demonstrar, a gente não consegue esconder. E aí a pessoa faz alguma coisa errada e a gente é muito expressivo. Eu, no meu caso, por exemplo, eu sou muito expressivo. Então eu não vou fazer assim, ó. Eu faço assim, ó. Nossa, como que pode? Então, porque quando a gente olha uns para os outros, por isso que eu até sempre disse sobre a questão da ceia, né? A gente toma a ceia sentado como igreja, e para mim isso ainda precisa ter um formato diferente, mas graças a Deus que a gente tem o nosso almoço depois e dá para fazer a ceia ficar mais completa assim. Mas Jesus, quando ele estava na ceia com os seus discípulos, ele não ceava olhando um na nuca do outro, ele olhava no olho. Sentado ao redor da mesa, os discípulos olhavam um no olho do outro. Por quê? Porque a nuca não transmite, não transfere, não expressa aquilo que está na alma, mas os olhos expressam. Por isso, olhar firmemente para Jesus é se comunicar com Ele no olhar. Aqui, por exemplo, é muito bom que eu esteja pregando e a Pri esteja aqui. Agora a gente está conseguindo, o José foi para a escolinha. Porque com ela, a comunicação pelo olhar é mais fina, é mais sintonizada. Se eu estiver falando alguma coisa aqui que pode estar um pouco desequilibrada, eu posso olhar para ela, ver uma cara assim de cuidado, e eu vou me atentar e vou segurar a onda. Mas é porque nós temos uma comunicação no olhar. Quantos homens aqui sabem que, dependendo de como a sua esposa olhar, você vai apanhar em casa? Deixa eu ver. Ah, glória a Deus, não sou só eu. Glória a Jesus. Então por que que nós... Nossa, vários irmãos apanham. Eu quero uma lei João da Penha aqui nessa igreja. Meu Deus do céu. Oh, o Renan não apanha, o Renan está falando. Mas sabe do olhar, né? Sabe quando não pode, né, Renan? Pois é. Como um marido e uma mulher, eles olham um para o outro e sabem pelo olhar o que o outro quer dizer. Assim também a igreja, olhando fixamente para Jesus, consegue se comunicar com Ele apenas pelo olhar. Lembra que eu falei da intimidade da noiva? Esse olhar também tem a ver com essa intimidade. Porque ser íntimo de Deus, ser íntimo de Jesus, é pensar o que Ele pensa, é falar o que Ele fala, e é sentir o que Ele sente. Ser íntimo é ser um com Ele, é ser parecido com Ele. Por isso, nós precisamos tomar muito cuidado de não estarmos olhando para outras coisas, senão para Jesus. Porque olhando para Ele, nós vamos conseguir uma comunicação mais fina. E talvez algumas pessoas possam dizer assim: ah, eu não consigo ouvir o Senhor. Talvez Ele não esteja falando aos seus ouvidos, mas Ele esteja fazendo você perceber as coisas. Deixa eu falar uma experiência para vocês assim que parece besteira, tá? Então assim, tenha cuidado comigo, me ame, assim, me perdoe se isso parecer muito infantil para vocês. Mas eu fui comprar um livrinho desses agora de colorir para as crianças, porque isso virou uma febre, né? Bob Good, fazendo propaganda aqui já também. As crianças piraram nesse negócio de Bob Good. Só que eu pensei assim, sempre teve livro de colorir, por que só agora que pegou essa febre assim, né? Aí eu fui comprar, eu achei alguns lá que são outros nomes, né?
eu inventei um nome também no meio dessa brincadeira e tal, mas tinha vários outros nomes, várias outras marcas propondo a mesma coisa. Era o mesmo formato. E o Bob Good, desculpa, eu fiquei inventando o nome errado, agora não, o Bob Good, ele tem a marca dele ali e tal, e ele tem um formato, e tem outros, aí ele é mais caro, era isso que eu ia dizer, desculpa. Ele era mais caro que os outros. Na hora que eu fui comprar, o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração, falou assim, olha, percebeu que sempre teve livro de colorir, só que nunca vendeu tanto como esse? Eu falei, mas o que o senhor quer falar com isso? Falou assim, pois é, não compra o outro, eu quero liberar recurso na vida daquele cara aqui, ó, do dono do Bob Good. Eu quero liberar recurso é para ele. Você percebeu que eu estou querendo abençoar ele? Por mais que tenham as cópias, é ele que eu estou querendo liberar recurso? Eu falei, amém. Fui lá, paguei uns 14, 15 reais a mais, mas comprei aquele que... Então, o que quer dizer isso, gente? É uma comunicação fina de coisas que podem parecer muito supérfluas. Vocês estão comigo, gente? Ficou muito ruim o exemplo que eu dei aqui? Não. Parece algo muito supérfluo, mas era algo que Deus comunicou ao meu coração, falou assim, filho, você está percebendo que é para ele que eu quero liberar? O recurso. Eu falei, amém, Senhor. O que ele vai fazer com o recurso eu não sei, mas o Senhor quer enriquecer esse homem, e eu tenho que ser parte daquilo que Deus está fazendo, eu vou lá e dou um pouco do meu dinheiro também para enriquecer esse homem. Isso tem a ver com a comunicação fina, isso tem a ver com um olhar e um ouvido atento ao Senhor, olhos fixos nele para coisas grandes e pequenas, para coisas supérfluas e coisas muito importantes. Por isso é importante que a gente mantenha os olhos fitos no Senhor, porque isso melhora a nossa comunicação. Eu aprendi, na verdade acho que eu tinha um pouco dessa ideia já instalada em mim, assim, mas não tinha isso muito claro, mas eu aprendi com uma mulher. Eu gostaria que as mulheres prestassem bastante atenção no nome dessa irmã, que é a Marlene Guerrato. Ela participou de algumas palestras e podcasts lá do Digioscope, e ela é uma mulher, ela foi, né, que agora ela faleceu no ano passado, mas ela foi uma mulher assim, muito piedosa, e que ensina muitas coisas boas para as mulheres. E uma das coisas que ela ensinou nos podcasts, que ela ensinou na pregação dela, é que quando você estiver conversando com alguém, olhe bem no centro aqui dos olhos, porque isso mostra interesse e respeito por quem está falando, mostra que você quer ouvir quem está falando, porque você está atento. E às vezes eu posso não exercer isso toda hora, mas sempre que eu estou conversando com alguém e lembro, eu falo, opa, deixa eu olhar bem no centro aqui dos olhos, bem aqui entre os olhos, né? E eu vou olhar firmemente para essa pessoa, para que ela entenda que eu estou prestando atenção nela. Vocês percebem como que o olhar, ele melhora a comunicação? Eu estive ensinando os jovens, isso eu aprendi com uma outra pessoa, não lembro com quem, mas no acampamento eu estive ensinando os jovens, que eu fui pegar na mão deles assim, os adolescentes, falava, e aí, beleza? Eles falavam assim, ó, firmão. Eu falei, vem cá, meu irmão, deixa eu te ensinar uma coisa. Quando eu pegar na sua mão, e parecia brincadeira, mas não era. Quando eu pegar na sua mão, olha bem no meu olho e fala firme. Não precisa apertar a minha mão, não precisa gritar comigo, mas fala firme. Tudo bem? Bom dia, a paz. Porque isso vai fazer diferença na vida deles, até na carreira profissional, para uma entrevista de emprego, para posicionamento na sociedade. É uma coisa muito simples, mas ensinar a cumprimentar, mas quando você cumprimenta olhando nos olhos, você mostra interesse. Quando você cumprimenta fixando o olhar, você mostra interesse. Por isso a noiva, por isso a igreja, precisa olhar fixamente para Jesus, porque quando você fixa os seus olhos em Jesus, você afina a sua comunicação, você mostra interesse, você mostra paixão por Ele, e você consegue compreender muito melhor qual é o coração de Deus e qual é a mensagem que Ele tem para transmitir para a igreja. Por que o autor se preocupou em dizer, olhando firmemente para Jesus? Porque nós temos muitas coisas que disputam a atenção na nossa vida.
Muitas coisas estão ao nosso redor tentando tirar os nossos olhos de Jesus. Os nossos olhos podem estar fixos nele, mas a todo tempo tem alguma coisa querendo mexer com isso. Ainda mais para aqueles que têm TDAH, né? Aqueles que sofrem, né, com traços pequenos ou maiores, né? O pessoal brincava que eu tenho, a Pri fala, você não tem? Eu falo assim, talvez tenha pouco, né? Todo mundo tem um pouco de alguma coisa hoje em dia, né? Mas alguns irmãos deram até diagnóstico aqui na igreja para mim. Mas é curioso que quando você está às vezes fixado com os seus olhos em Jesus, muitas coisas querem disputar isso e desviar a sua atenção. Quais são essas coisas? As circunstâncias eu posso dizer que é uma delas. Veja bem, Davi enfrentando Golias. Todo o povo de Israel olhou somente para a circunstância e não ficou com seu olhar fixo em Deus, em Jesus. Golias matou quantos do povo hebreu, gente? Quantos? Alguém sabe quantos homens Golias matou? Nenhum. Golias não matou nenhum do povo de Israel. Mas quando ele chegou com seus 2,90, pensa num homem que eu tenho 2 metros, essa plataforma não dá ainda o suficiente para do chão ser um homem dessa estatura. Ele seria assim, mais ou menos. Um homem de quase 3 metros de altura. Só que robusto, grande, homem de guerra. Uma lança gigante, escudo pesado. Fazia o bitelo se tornar um menino do lado dele. Quando aquele povo olhou aquele homem e falou assim, não tem homem aí em Israel? Não tem um sequer que venha e lute contra mim? O olhar do povo de Israel foi para a circunstância. Todos os homens começaram a tremer de medo. Mas Davi, diferente desses, falou assim, não. Como pode um incircunciso se levantar contra o povo de Israel? Quem pensa que é esse incircunciso? O que ele estava dizendo com isso? Quem é este homem que não tem aliança com Deus para afrontar o povo que tem aliança com Deus? Quem pensa que é este homem que não tem uma aliança com o Senhor para afrontar nós que temos uma aliança com Jesus? Eu vou e vou vencer esse homem. E aí aqueles homens ao redor dele, olhando para as circunstâncias, falaram assim, não, você está querendo arrumar encrenca de novo, você é doido para arrumar um problema, cara. Você não percebe que ele é um homem velho de guerra já, veterano, você é menino ainda, é pequeno. Ele falou assim, o Senhor já me deu vitória sobre o urso e sobre o leão, me dará vitória contra esse filisteu também. Davi pegou a funda, vocês conhecem a história, derrubou a circunstância. Por quê? Porque a circunstância não fazia diferença para Davi. Os problemas ao redor de Davi não faziam diferença para Davi, porque os olhos dele não estavam no problema, os olhos dele estavam no Senhor. Aquele homem já era grande, ele tinha 3 metros, mas todo mundo que olhava para ele fazendo aquela afronta toda, via-o com 10 metros, não com 3. Porque quanto mais você olha para o problema, maior ele fica. Quanto mais você olha para as circunstâncias, mais elas se agrandam. Mas se nós olharmos para Deus, se nós olharmos para Jesus, maior será o poder dele na nossa vida também. Porque quanto mais nós olhamos para quem Deus é, mais nós entendemos a grandeza dele. E aí os gigantes todos ficam pequenos quando a gente lembra que ele mediu o oceano com as palmas da sua mão, que ele mediu e pesou os montes da terra nas suas balanças no céu, que ele mede o universo com o seu palmo e com o seu braço. Esse é o Deus que nós servimos. Quando eu olho para ele, não tem problema que seja gigante diante de mim. Quando eu olho para ele, não tem problema que seja grande o suficiente para me enfrentar. Se eu estiver olhando para Jesus, os problemas ficam todos pequenos. Pedro, quando viu Jesus andando sobre as águas, falou assim, se és tu, manda-me ir ter contigo. Jesus falou, vem Pedro. Pedro desceu e começou a andar sobre as águas. Mas enquanto ele estava olhando para
Para quem, gente? Ele andou sobre as águas enquanto ele olhava para... Olhando fixamente para Jesus, você vive o sobrenatural. Olhando fixamente para Jesus, você tem experiências com Ele. Mas quando os ventos e as tempestades, ou seja, as circunstâncias, as ondas, começaram a se arremessar ali perto de Pedro, Pedro olhou aquilo tudo ao redor, tirou os olhos de Jesus e ele começou a afundar. Por isso, meu irmão, não permita que as circunstâncias tomem a tua vida. Não permita que as circunstâncias desviem o teu olhar para o Senhor. Estejam com os olhos fixos em Deus. Nada dura para sempre, nem tempo de luta, nem tempo de desfrute. Meu irmão, se você está em tempo de luta, acredite, não vai durar para sempre. Só mantenha os seus olhos fixos em Jesus. Se você está num tempo de desfrute, acredite, também não vai durar para sempre. Ele vai acabar. Esteja com seus olhos fitos em Jesus. Vista a armadura da fé, estejais prontos para o dia mau. Porque ele vai vir. Agora, tanto no dia do desfrute, quanto no dia da guerra, eu preciso estar com os meus olhos fitados em Jesus. Eu preciso estar com meus olhos fixos nele. Porque se eu estiver com os meus olhos fixos em Jesus no momento da guerra e da batalha, na escassez, na dificuldade, eu vou vencer a dificuldade. Mas se no momento de bonança e desfrute, eu desvio o meu olhar e não olho mais para Jesus, eu me perco na bonança. Por isso Paulo falou assim, eu aprendi a viver no pouco e no muito, sei passar fome, mas sei ter abundância. Precisa aprender a viver no muito, gente? Quantos de nós aqui acharíamos um bilhete premiado da Mega Sena e falar assim, eu estou pronto, Senhor, pode derramar sobre o teu servo. Quantos de nós achamos que estamos prontos para viver bênçãos de Deus, riqueza, posse, tranquilidade financeira? Quantos de nós achamos que estamos prontos para isso? Eu quero dizer uma coisa para você, pode ser que enriquecendo você perca a sua salvação. Não quer dizer que isso é uma regra, você pode ser rico e ser salvo, que aí é o melhor dos mundos, né? Que eu gostaria de estar nesse lugar. Mas assim, você pode enriquecer e perder tudo que você criou com Deus. Então por isso, seja no tempo da bonança, seja no tempo da dificuldade, seja no tempo de desfrute ou no tempo de guerra, os nossos olhos precisam estar fixos no Senhor. Nós podemos muitas vezes nos distrair no meio da caminhada por causa de um passado marcado, de um passado pecaminoso, de um passado de erros, de um passado vergonhoso, enfim, de um passado que nos atormenta. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu esses dias... O Senhor às vezes faz algumas coisas em nós que é para a gente ensinar a igreja, eu acho. Esses dias eu fui buscar o José no berço dele porque ele chorou à noite. E aí eu falei, bom, levantei, peguei o José, coloquei na minha cama, agora eu preciso voltar a dormir, só isso. É só não pensar em nada. A pior coisa que fala. Por que eu fui pensar isso? Eu falei, só não pensar em nada. Aí eu fechei o olho e falei assim, por que eu fiz aquilo com 5 anos de idade, cara? Eu fui das 2 da manhã até 3:30 da manhã acordado, pensando assim, nossa, tem bastante coisa para fazer ainda, né? Meu Deus do céu, cara, a cabeça ficou cheia. Mas o que foi o gatilho mesmo foi a questão do passado, né? Pensar no que já fez e sentir aquele arrependimento novamente, sentir aquela vergonha novamente. Sabe, meus irmãos, muitos pregadores usam isso e de fato é uma verdade, é uma coisa muito pedagógica para nós também. O para-brisa do carro é muito maior do que o retrovisor, que é para a gente não ficar indo para frente olhando para trás. Os retrovisores servem para conferir para onde a gente está indo, se não está colocando ninguém em perigo, em risco. Para isso servem os retrovisores. Para-brisa é muito maior, que é para a gente ficar olhando para Jesus, olha para frente, tá? Na nossa rodovia da vida, vamos dizer assim, com Cristo, o para-brisa é muito maior. Por isso Paulo falou lá aos Filipenses, no capítulo 3, no verso 13 em diante. Irmãos, talvez eu não tenha alcançado esse aperfeiçoamento que eu mesmo estou falando, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam,
e avançando para as que estão diante de mim, eu sigo para o alvo. Por isso em espanhol olhar é mirar, né? Mirar. Porque é olhar fixamente. Para nós mirar tem um outro sentido, né? Vou mirar. E aí atira e acerta o alvo. E meu irmão, você sabe que um dos sentidos da palavra pecado é errar o alvo. Do texto original. Por quê? Porque não olhou fixamente. Mas Paulo diz isso. Olhando, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ou seja, esquecendo do passado. E avançando para as que estão diante de mim. Eu prossigo para o alvo. Meu irmão, o passado já não existe. Quando nós olhamos para trás, nós só vemos o perdão de Cristo hoje sobre nós. Mas agora a gente avança para aqueles que estão adiante de nós. Jesus está lá na frente, na linha de chegada, esperando a nossa corrida da fé ser concluída. E a gente chegar lá e abraçar Ele, porque a gente foi vitorioso. Por isso, se liberte do seu passado, meu irmão. Se perdoe. Jesus já te perdoou. Você não precisa mais estar preso no passado. Se for lembrar do passado, vou te dar uma dica. Lamentações no capítulo 3, verso 21 diz assim: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que Davi fez? Diante de circunstâncias, ele lembrou do passado. Mas não do dia de derrota. Não do dia difícil. Não do dia de vergonha. Mas ele lembrou no dia que Deus deu vitória para ele. Ele falou assim: Deus me deu vitória sobre o urso e sobre o leão. Que será desse homem também? Por isso, meu irmão, se você for usar o seu retrovisor na sua rodovia e olhar para trás, olhe para trazer à memória aquilo que te dá esperança. E lembra que o Senhor tem cuidado de você. E lembra que o Senhor nunca deixou faltar nada. E lembra que o Senhor sempre foi Deus provedor sobre a tua vida. Olha para trás para ver que Deus sempre se fez presente na tua casa e na tua família. Olha para trás para perceber quantas coisas você já venceu no Senhor. Olha para trás para perceber que o Senhor nunca te deixou na mão, mas que Ele tem cuidado de você até hoje. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu não vou mais ficar trazendo na memória aquilo que me bloqueia, aquilo que me trava, fronteiras e fortalezas espirituais que querem destruir a minha vida. Coisas que eu penso e lembro, e quando eu lembro eu falo assim: não sou capaz. Coisas que quando eu lembro e eu penso, eu falo assim: eu não consigo. Coisas que quando eu vivo, eu passo, eu falo assim: isso aqui é demais para mim. Não. Nós vamos olhar para o Deus que foi capaz de tirar um homem do pó e dar vida a ele. Foi capaz de tirar um homem no meio das ovelhas e fazer dele um rei. Foi capaz de tirar um perseguidor da igreja do meio da perseguição e fazer dele a igreja do Senhor perseguida. É olhar para esse Deus que é capaz de fazer qualquer coisa. É olhar para esse Deus que chegou diante de um homem morto há 4 dias e disse: Lázaro, vem para fora, e esse homem sai. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quando eu lembro quem é o meu Deus, eu não vou ficar sofrendo pelo meu passado. E os meus olhos estarão fixos nele. Por isso, em resumo de tudo que eu disse agora aqui nesse trecho da mensagem, se eu estiver olhando para frente, eu vejo o Senhor. Mas se eu for olhar para o passado, trazendo à memória aquilo que me dá esperança, no retrovisor Ele também está lá. Porque Ele fez parte da minha vida também. Porque Ele marcou a minha história também. Então, para onde quer que eu olhe, Ele está. Glória a Jesus. Outra coisa que disputa o nosso olhar. Eu vou pegar um gancho aqui da mensagem do domingo passado do pastor Robson. Ele falou assim: olhem somente para Jesus. Eu falei: olha, ele dando spoiler da minha mensagem do domingo que vem. E não olhem para os homens. Sabe, meus irmãos, isso tem um risco muito grande. As pessoas sempre disseram: se você ficar olhando para os homens, você vai se decepcionar. Se você olhar para os homens, você vai se decepcionar. Isso é uma verdade, mas não é absoluta, porque às vezes você pode olhar para o homem e se surpreender. Talvez você deposite sua confiança nos homens e eles atendam e supram a sua confiança deles e te deem até mais do que você esperava. Pode ser que aconteça isso sim. E eu vou falar uma coisa para vocês: a segunda situação é pior do que a primeira,
Porque é melhor quando a gente fica desiludido com os homens, porque a gente é salvo. O problema é quando a gente se surpreende com os homens e a gente continua olhando para eles. Então alguém pode falar assim: pastor, estou vivendo uma desilusão tão grande. Eu falei: que bom, porque antes você estava vendo uma ilusão então. Quem traz ilusão é Satanás, quem traz desilusão é o próprio Deus. Porque te tirou daquilo que é lúdico, te tirou daquilo que parece que é, mas não é. Vocês estão comigo, meus irmãos? Siga ou paro? Por isso, se nós olharmos para os homens e nós nos surpreendermos com eles, é mais perigoso do que quando a gente olha e se decepciona. Porque o normal é que o homem decepcione. Salmos capítulo 51 diz que seja Deus sempre verdadeiro e que seja o homem sempre mentiroso. Em Jeremias diz: maldito é o homem que confia no homem e não no Senhor. Por isso, é melhor quando a gente se decepciona com os homens, porque os nossos olhos são abertos e a gente passa a olhar só para Jesus. Agora, se nós ficarmos por muito tempo olhando para as nossas referências, nossos pastores, e sempre esperando deles a salvação, esperando deles o modelo completo, o modelo perfeito, meu irmão, a gente está desenganado. Mas, se nós olharmos para os nossos pastores, para os nossos irmãos mais velhos, para aqueles que estão ao nosso redor, que transmitem a vida de Cristo, pegarem a vida deles como referência e falar: olha como que o pastor acertou nisso, olha como que o pastor está indo bem nessa questão, eu vou melhorar isso também. Serviu de inspiração para mim. Naquilo que ele não está tão bem, você vai lá, ajuda ele, prega para ele, quem sabe ele se converte, né? Pastor, mais difícil se converter é o pastor, mas prega para a gente, quem sabe a gente aceita. Vocês estão comigo, gente? Mas não olhe para o pastor, não olhe para os homens como se ele fosse o modelo perfeito. Há um modelo que é perfeito. E quando a Bíblia vai falar dos ministérios, olha que coisa interessante. Dá para a gente até abrir lá, né? Efésios. Tomara que também eu lembre, né, onde está, né? Efésios 4, 7. Não. Efésios 4, 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade de fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Olha que coisa, gente. Deus levantou apóstolos, mestres, profetas, pastores, para servirem o povo, para servirem de referência, para abençoarem a igreja, para ensinarem a igreja, ok? Mas os próprios versículos que nós lemos está dizendo que eles não são um modelo, mas está dizendo: Deus levantou esses homens para nos aperfeiçoar, para nós chegarmos na medida do varão perfeito, que é quem? Que é Cristo. Então até aqueles irmãos que nos servem com a palavra, os irmãos que nos servem pregando, os irmãos que nos servem nos ensinando, eles servem para nos levar a este lugar de varão perfeito. Eles servem para nos levar nesse lugar de plenitude de Cristo, até que todos cheguemos ao pleno conhecimento de Cristo e à estatura de varão perfeito. Por isso, meu irmão, até quando nós estamos dividindo um pouco o nosso olhar com os homens, para ver o que eles estão fazendo, para saber e ser inspirado por eles, é olhando para Jesus. Conseguem entender isso? Conseguem? Vocês estão comigo? É olhando para eles, mas pensando, vendo os homens fazendo, mas olhando para Jesus. Falando assim: olha, ele está acertando nisso, e é justamente nisso que ele está acertando. Se eu acertar também, eu me tornarei mais parecido com Jesus. Por isso nós olhamos firmemente
para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Eu quero encerrar essa mensagem levando os irmãos a meditarem comigo em Isaías 45. Abre lá comigo, Isaías 45, versos 22 a 25. Opa. Todos acharam? Fala um amém mais forte aí, meu irmão, só para a gente ver que você está acordado aí. Glória a Deus. Olha como começa o trecho de Isaías 45, 22. Olhai para mim e sede salvos. Repita isso comigo. Repita esse texto. Olhai para mim e sede salvos. Aí ele continua: vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado da minha boca, saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo joelho, e jurará toda língua. De mim se dirá tão somente no Senhor há justiça e força. Até Ele virão e serão envergonhados todos os que se irritarem contra Ele. Mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel, e nele se gloriará. O trecho começa dizendo assim: olhai para mim e sede salvos. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, encerrando essa mensagem, pensando nisso. A garantia de vitória do crente é ter o seu olhar fixo em Jesus. A garantia da vitória do crente é ter o seu olhar fixo em Jesus. Feche os seus olhos.